Vamos dar continuidade ao Salmo de número 10. Nós iniciamos as exposições do Salmo de número 10. Basicamente já fechamos os 10 primeiros salmos. A você que nos visita nessa noite, nós estamos há um tempo já fazendo exposições dos salmos. Desde que, penso que a gente passou aquele período de pandemia, posteriormente a gente acabou enveredando pelos salmos. Afinal de contas, os salmos eles nos ajudam, nessa compreensão dos dramas que homens santos viveram, tanto quanto nós estamos vivendo hoje, seja por atravessar uma pandemia ou não, seja por enfrentar uma crise financeira, seja por enfrentar um luto, seja por enfrentar um problema na família, seja por enfrentar uma enfermidade, seja o que for. Os salmos, eles nos ajudam muito a se deparar com a vida como ela é, com a realidade da vida, com as experiências da vida. E a gente se identifica muito com os salmistas, pois nós vemos que muitas coisas que eles falam, nós falamos também. Vemos que os dramas que eles tinham, nós temos também. Vemos que algumas coisas meio desaforadas que a gente às vezes fala, os salmistas falaram também. E a gente vê o caminho seguro para que a gente possa ter consolo, conforto e coração reanimado em meio a essas experiências que nós enfrentamos aqui embaixo. Isso posto, eu queria que hoje a gente pudesse dar continuidade ao Salmo de número 10. Batizei esse sermão de hoje com uma pergunta: Deus se esqueceu? E arranco esse meu tema exatamente do verso número 10, melhor 11. O tema da minha meditação é exatamente o que compreende ali a passagem que a gente vai apresentar ou expor. O verso número 11 diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Apesar de não ser a frase que o salmista está dizendo, pode ser muito bem a frase que nós dizemos muitas vezes. Deus se esqueceu, será que o Senhor esqueceu de mim? Por aí vai. E eu queria discorrer nesse caminho aqui. E eu penso que à luz do que nós formos caminhando, a partir do verso número 7, a gente vai trazer respostas para as possibilidades que de fato nós chegamos a fazer essa pergunta. Ou seja, a gente só faz essa pergunta porque algumas coisas acontecem na nossa vida em meio às circunstâncias difíceis que nós passamos. Por causa delas a gente diz: Deus se esqueceu, e eu quero arrancar algumas questões que nós concluímos a resposta para a pergunta se Deus de fato nos esqueceu. Meus irmãos, eu quero junto com você ler do verso 1 a 12, para que a gente relembre o que já estudamos e também entre no texto que nós estudaremos hoje. Diz assim a santa palavra do Senhor, me refiro ao verso 1 do Salmo de número 10. Porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação. Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se e rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Baixe sua cabeça, oremos uma vez mais ao Senhor. Bendito Deus, nós te somos gratos pela maneira como o Senhor tem
nos guiado, nos protegido, nos guardado, nos sustentado em meio a toda essa caminhada aqui na terra. Eu rogo para que o Senhor possa abençoar-nos de maneira tal que venhamos a ter consolo, guarida no Redentor. Que as palavras desse salmo, contundentes como são, mostrando a realidade de experiências que muitas vezes passamos ou que outros passam, pessoas simples, pobres, desamparadas, acabam enfrentando. E queremos te rogar, Senhor, dá-nos um consolo, dá-nos a resposta adequada para a pergunta se o Senhor realmente se esqueceu de nós. Ajuda a teu povo, que a cada dia enfrenta as mais variadas vicissitudes dessa vida, e que muitas vezes estão cheios de interrogações. E ao subirmos a esse lugar, Senhor, na proposta que o Senhor tem, penso eu, colocado em nosso coração, de caminharmos nesse livro mas tão rico, e que fala tanto ao nosso coração, não pelo fato de ser a tua palavra, mas essa questão das experiências dos salmistas com as nossas experiências faz com que tudo fique muito vívido para cada um de nós. Podíamos pregar em Levítico, em Números, nessa noite, com muitas questões intrincadas, difíceis de entender, e o Senhor continuaria a falar ao nosso coração, porque é a tua palavra, e a tua palavra, ela é uma grande bênção para as nossas vidas. E por isso queremos te rogar, fale conosco, Senhor. Aplica a tua palavra no nosso coração, dá ao teu povo a atenção necessária para a compreensão, pois a tua palavra diz que a edificação passa pela compreensão. Se divagarmos, se ficarmos pensando nos problemas da semana, no WhatsApp ou em qualquer coisa que possamos distrair a atenção a um problema crasso aqui, nós não entenderemos, consequentemente deixaremos de ser abençoados e edificados pelo Senhor. Portanto, ajude-nos, pois a nossa mente divaga rapidamente e facilmente. Ajude-nos a concentrar para a glória e louvor do teu nome e benefício das nossas almas. Nós assim te oramos em Cristo. Amém. Meus irmãos, nós já desde semana passada temos caminhado nesse salmo, e esse salmo nos mostra as circunstâncias que muitas vezes nós encontramos na nossa caminhada e que elas são difíceis muitas vezes. Por quê? Porque nós vemos o ímpio, aquela pessoa que não teme a Deus, que não está nem aí para o Senhor, que por exemplo hoje não está aqui sentado ao seu lado para escutar e cultuar o Senhor nosso Deus. Pelo contrário, ele não está nem aí, ele não quer nem saber desse negócio de culto, não quer saber desse negócio de palavra de Deus. Ele quer aproveitar a vida como ele entende que é aproveitar a vida. Desse modo a gente se depara com um grande drama, é que muitas vezes a gente acaba percebendo que profissionalmente, enfim, das mais variadas formas, essas pessoas que muitas vezes não temem ao Senhor, não passam pelos dramas que nós passamos, não passam pelas circunstâncias delicadas que nós passamos. Parece que a vida deles é muito fácil, é muito tranquila, Luiz. Eles não enxergam os problemas que nós enxergamos, porque aos nossos olhos eles vivem vida tranquila e vida mansa, enquanto eu e você, nós enfrentamos muitas dificuldades nessa vida. E aí o salmista se depara com a situação em que os homens maus acabam realizando coisas ruins, inclusive com o seu próprio povo. O próprio salmista está aqui, meio que numa queixa com o Senhor, dizendo, como ele diz aqui, por que, Senhor, verso 1, te conservas longe? É óbvio que ele não está passando uma situação muito tranquila, senão ele não estava com esse tipo de expressão aqui, referindo-se a Deus. Por que o Senhor escondeu-se nas horas de tribulação? Eu estou passando esse tipo de situação. Eu estou enfrentando uma tribulação e parece que o Senhor resolveu brincar de pique-esconde comigo. Não é hora de brincadeira, Senhor, é quase o drama do salmista aqui. Por que o Senhor se esconde nos momentos de tribulação que eu passo, que nós passamos? E aqui refere-se ao povo de Deus. E veja, já lemos verso 2, com arrogância os ímpios perseguem um pobre. E certa vez eu estava inclusive pensando sobre essa questão, porque
invariavelmente é o pobre que aparece nos textos, o desamparado, aquele que ninguém é por ele. E eu estava me lembrando de uma ocasião, não me lembro onde foi, faz muito tempo isso, mas em que a secretária da casa, acho que do meu tio, alguém ligou para o telefone dela e ela não sabia se explicar, ela não estava entendendo a coisa muito bem. E de repente disse, fala aqui, porque eu não estou entendendo nada e eu não sei nada disso aí. E quando a gente foi pegar o telefone, era exatamente uma pessoa que estava tentando fazer empréstimo, tentando convencê-la de que ela necessitava de dinheiro. E ela disse, aí resolve. Eu disse, você está precisando de dinheiro? Ela disse, estou. Mas você quer dinheiro emprestado? Ele disse, não. Eu disse, olha, a situação é assim, ela não vai ter interesse, porque ela está precisando, mas não está precisando. Não sei se você me entendeu. E aí ele insistiu e a gente acabou, naquela forma bem delicada, apertando o botãozinho vermelho do celular. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas são as mais vulneráveis de serem ludibriadas por algumas pessoas. Por isso, invariavelmente, elas aparecem. É o pobre, é o vulnerável. E essas são as expressões que, via de regra, aparecem. E o salmista está aqui num drama. Ele está dizendo, Senhor, estamos passando por tribulação. Estamos vendo o ímpio aqui, simplesmente acabando com a vida do pobre. Estamos vendo o perverso, verso número 3, com a cobiça da sua alma, blasfemando contra o Senhor. Verso 4, o perverso na sua soberba, chega a dizer que Deus não existe. Por quê? Porque não acontece absolutamente nada com ele, quando ele faz o que faz, tramando contra aquele que é vulnerável, trazendo males e usurpando, se aproveitando da vida das pessoas. Ele chega à conclusão, Deus não existe. Porque se existisse, ele tomava logo providência. Eles são prósperos, verso 5, em seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe deles estão o Senhor. Então o salmista está num drama aqui, está em parafuso por entender que essas pessoas que fazem mal, elas não acontece nada com elas, Senhor, mas com a gente, e pior, elas nos causam mal, e parece que o Senhor não está enxergando. E eu queria iniciar aqui meu pensamento com você, com uma frase que eu gosto muito do Josemar Bessa, e essa frase ela diz assim, ele diz, a razão do teu medo é que você está imaginando o futuro sem Deus. A razão do nosso medo é porque estamos imaginando um futuro sem Deus. Se você compreende que Deus está hoje, mas que também estará amanhã, assim como no final do mês de novembro, entrando dezembro, Ele também vai estar. Ao adentrar no ano 2024, Ele estará lá também, e em todos os demais dias e anos que são decorrentes aí pela frente, que Deus nos conceder. Qual medo que você precisa ter? Porque parece que o medo toma conta do nosso coração, porque é como se a frase do salmista fosse a realidade muitas vezes da nossa vida. É como se basicamente o drama fosse exatamente esse, como se Deus não estivesse lá. Mas o ponto é que o Josemar Bessa está dizendo: se a razão do teu medo é que você está imaginando um futuro sem Deus, a boa notícia é, no futuro Deus também está. E é por essa razão que a gente não precisa temer o futuro, nem o presente. Porque Deus está no presente, esteve no passado, assim como estará no futuro. E é isso que precisa ecoar no nosso coração e na nossa mente. Para que nós tenhamos coragem para enfrentar o presente, assim como enfrentar o futuro que se depara diante de nós. Deus se esqueceu? Veja. Primeiro ponto, ou primeira questão aqui, porque eu e você muitas vezes entendemos que sim. Porque às vezes nós dizemos que sim. O salmista fez isso, disse isso, verso número 1. Se não, veja, estou no verso 7, acompanhe-me na exposição. Diz assim: a boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Veja que o salmista está voltando a discorrer e descrever a vida
de um homem sem Deus, isso aqui é importante. A vida de um homem sem Deus, como é? É uma vida em que a boca dele é cheia de maldição, é cheia de engano, é cheia de opressão, debaixo da sua língua tem insulto e iniquidade. Esta é a marca característica, uma das marcas de uma vida de um homem que não tem Deus. A vida de um homem que não tem Deus é marcado por uma boca que só propaga engano, opressão, insulto, iniquidade, maldição. Essa é a característica de um homem sem Deus. Portanto, ele volta a discorrer exatamente aqui sobre esse homem que não tem Deus na sua vida. Não há em sua boca apenas um pequeno mal, se você percebeu. Essa boca está cheia de mal. Lá estão as palavras que ele fala contra as pessoas, mas não apenas contra as pessoas, ele fala contra Deus. Lá estão os seus enganos, pois ele não deixa de enganar as pessoas que estão próximo a ele com mentiras, por exemplo. Sua língua é o instrumento de seus enganos, porque, como disse Jesus lá em Lucas, capítulo número 6, verso 45, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Ele também, como diz o texto, ele vai oprimir os pobres, e nesse sentido, diante do verso de número 7, o que poderíamos dizer é que a boca do homem sem Deus é uma boca suja, porque não apenas usa palavras sujas, mas também usa a sua boca para enganar as pessoas, para oprimir as pessoas, para amaldiçoar as pessoas, insultar as pessoas e praticar toda iniquidade. Mas presta atenção na parte B, ele diz, debaixo da língua, insulto e iniquidade. A metáfora aqui envolve uma serpente. Os antigos pensavam que a serpente ela tinha veneno debaixo da sua língua, e esses répteis com grande sutileza, eles causam danos mortais em quem eles atingem. Então, ao entender que as serpentes elas tinham veneno debaixo da língua, quem elas atingiam, injetava esse veneno e era mortal àqueles que eram atingidos por elas. Portanto, o homem sem Deus é como uma cascavel que transmite veneno por meio da língua, matando aos outros mediante calúnia, mediante falsa acusação. Ela tem por prática matar a reputação das pessoas. Presta atenção, que isso aqui é uma grande bênção para todos nós. Essa é a primeira lição. Como tem sido o uso de sua língua? Como é que você tem usado a sua língua? Como é que você tem usado a sua boca? E para isso eu queria que você viesse junto comigo nesse livro aqui. Tiago capítulo número 3, verso número 2 a 10. Tiago capítulo 3, verso 2 a 10. Salta lá comigo, lá no final, lá no fim da Bíblia, já pertinho de Apocalipse, pertinho de Pedro. Tiago capítulo de número 3, verso 2 a 10. Olha que coisa forte é o que Tiago vai dizer. Tiago capítulo 3, verso 2. Achou? Todo mundo achou? Tiago 3, verso 2. Vamos lá? Olha o que Tiago diz. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Tropeçar aqui é usado de forma figurada para expressar erro, cometimento de pecado. Porque todos erram, porque todos cometem pecado, seria essa a ideia, a tradução aqui. Continua, se alguém não tropeça no falar, como é que a gente tropeça no falar? Primeiro, com falsidade, sendo falso, ou dando falso testemunho. Você tropeça no falar quando você blasfema, quando você mente, por exemplo, quando você tem conversa torpe ou o que a gente chama de conversa imoral, quando você difama alguém, a chamada maledicência, falando mal das pessoas, ou quando você calunia alguém, você está tropeçando no falar. Então ele diz, se alguém não tropeça no falar, o que é? Perfeito varão. Leia-se aqui, que lembre que a ideia de perfeição aqui, ela segue a ideia da Escritura inteira. A Bíblia, ao restante de toda a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, perfeição, via de regra, ela tem um entendimento de maturidade, de crescimento aqui. Então ele está dizendo que aquele que de fato, como ele diz, se alguém não tropeça no falar,
ele é alguém amadurecido, alcançou a maturidade, alguém que cresceu. Olha que coisa interessante essa aplicação que ele está fazendo aqui. Concomitantemente, o oposto é a mesma verdade. Se alguém tropeça na língua, é alguém imaturo, é alguém que não cresceu, permanece como uma criança, falando bobagem, difamando as pessoas, agindo de maneira equivocada, errada, pecaminosa, tropeçando o tempo todo como uma criança faz. Portanto, tem a ver com maturidade, crescimento. E veja aqui, quem segura a língua tem capacidade extraordinária. Se não, continue no texto, olha o que o texto diz. Capaz de refrear também todo o corpo. Aí ele apresenta alguns exemplos. Verso 3, me acompanhe por favor, ele diz: ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Ou seja, para obtermos a obediência de um animal forte como o cavalo, basta que nós tenhamos o controle tão somente da sua boca, com os arreios lá, mediante freios, você controlou o corpo todo do cavalo. Só precisa uma coisa, a boca dele, controla o corpo inteiro. Mas preste atenção, verso 4, observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Pequeno leme, mexeu lá, o navio vai para a direita, o navio vai para a esquerda. Um negócio gigantesco, um leme bem menor, dirige o rumo do navio. A pergunta que se levanta é: por que, Jason, a preocupação com a língua até aqui? Por que Tiago está tão preocupado com essa questão do uso da língua? Que o salmista está dizendo lá no Salmo de número 10. Veja, está no próprio texto, olha o que o texto diz, eu estou no verso 5. Olha a preocupação aqui do nosso irmão Tiago, ele diz: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ou seja, ele está dizendo assim: o motivo pelo qual eu estou tão preocupado de você usar bem a sua língua é porque a língua pode causar prejuízos terríveis. Veja, uma fagulha, ela é capaz de incendiar uma floresta com as árvores mais robustas que você já conheceu. Quem não lembra do incêndio na famosa Boate Kiss, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Como é que começou? Com uma pequena fagulha de um sinalizador. O fim da tragédia foi 242 mortos, 636 pessoas feridas. Quase 1.000 pessoas, entre mortos e feridos. Uma fagulha de um sinalizador. Continue comigo, eu estou no verso 6, olha o que ele diz. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Pule para o verso 8, ele diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de quê? Veneno mortífero. O que o salmista disse, Salmo 10, verso 7. É veneno mortífero, ou seja, ela vai e mata. Verso número 9, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. A pergunta volta: como é que tem sido o uso da sua língua? Que seja para ser um grande instrumento na vida das pessoas. Que seja esse o intuito. E aí a gente fecha o parênteses desse ponto que ele acaba de dizer sobre o uso da língua. Volte para o Salmo de número 10. E ele, no verso do número 7, Deus se esqueceu, às vezes eu digo que sim. Ou ele acabou não usando a língua convenientemente. Às vezes digo que sim. Verso de número 7, assim nos disse. Veja, verso número 8, e o nosso segundo ponto, a nossa segunda resposta.
Deus se esqueceu? Acho que sim, quando me sinto desamparado. Verso 8, me acompanhe por favor. Ele diz assim: põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Veja, parece, e lembre que a descrição aqui é de um homem sem Deus, então parece que ele, o rapaz descrito, a pessoa aqui descrita, ele é tão covarde no mau uso da língua, quanto cruel, exatamente pela palavra trucida aqui, que significa mata, ele mata. Estudiosos dizem que era uma prática dos árabes fazer isso, se esconder, assaltar aquelas pessoas que estavam em viagens pelo deserto. E aí me permita compartilhar um caso que certa vez eu anotei exatamente de árabes. Abro aspas para a ocasião, me escute por favor, diz assim a história. Os meus companheiros me perguntaram se eu tinha consciência do perigo do qual eu escapara. Não, respondi. Que perigo? Contaram-me então que logo que começaram a viagem, viram um árabe atrás de mim, agachando-se ao chão com um mosquete, que é uma espingarda, na mão. E que na opinião deles, assim que eu fiquei ao alcance do tiro do mosquete, ele levantou a arma. Olhando ao redor, como faz alguém que está pronto a cometer algum ato desesperado, percebeu a presença deles e desapareceu. Os árabes eram craques nisso. Eles esperavam e observavam a fim de dar o bote e pegar a vítima. E aqui eu acho que tem uma lição muito importante para mim e para você. Eu queria que você lembrasse disso do fundo do coração. Agradeça a Deus. Deus já lhe deu livramentos inimagináveis. Se pudesse Deus revelar algumas coisas, quanta surpresa nós teríamos. Dos perigos que nós fomos livrados, libertos por Deus e nem vimos os livramentos que Ele concedeu. Esta é a verdade. Deus já nos deu mais livramentos do que nós imaginamos. Não tem a menor dúvida disso. Deus já nos deu mais livramentos do que imaginamos. O atraso que você teve, o momento que você não chegou na hora certa, aquilo que você perdeu, tem tanta coisa na nossa história que podem ser lidos como livramentos que nós não vimos, mas nos fora dado por Deus. Alguns árabes, que eles não escutam, porque a turma lá é meio braba, né? Alguns árabes estavam às espreitas para nos torturar e nos pegar, e Deus nos libertou. Lição de número 3, portanto a conclusão é que nunca estamos seguros, exceto quando o Senhor está conosco, e eu espero que você tenha isso como segurança sua, do seu coração. Segunda coisa nesse versículo, interessante, é provável que aqui não se descrevem apenas assaltantes, mas também as pessoas que sem violência de sangue oprimem os pobres, os desamparados e as pessoas de boa fé, mediante extorsão, mediante chantagem, mediante comércio injusto, mediante mentira, engano e se aproveitar da desgraça alheia. É importante deixar isso bem claro, ele pode também estar tratando dessas coisas. Escute! Essa é uma característica de uma vida sem Deus. Alguém que está levando a vida, não apenas em violência, derramando o sangue de pessoas, mas também oprimindo os pobres, mas também desamparando as pessoas de boa fé, mas também extorquindo, fazendo chantagem, tendo comércio injusto, mentindo, enganando pessoas e se aproveitando da desgraça alheia. Eu nunca me esqueço de um dia em que nós estávamos lá na Luiz Bicicletas, naquela época em que estava uma febre muito grande, Joseane, de bicicleta. E eu lembro que chegou um rapaz desesperado, vendendo uma bicicleta que tinha mais ou menos o valor de 6 mil, 7 mil reais. Ele queria vender por 2.500, exatamente pelo fato de que era o valor que seu filho precisava para fazer uma cirurgia de emergência. Às vezes é isso. É aproveitar-se da desgraça alheia e levar vantagem. Às vezes acontece muito isso, mas esse é o tipo de comportamento que tem as pessoas sem Deus, de enganar os outros, de ludibriar.
Nunca esqueça que o segundo grande mandamento da Escritura, lembra do primeiro? Amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu não posso enganar, haja vista que eu não quero ser enganado. Eu te amo assim como me amo. Esse deve ser um lema de vida para cada um de nós. Fazer com os outros aquilo que você deseja que faça com você, embora o que fazem com você muitas vezes é o que você não deseja. Mas o que fazem com você de mal, não pode lhe instigar a fazer de mal também com as outras pessoas, porque isso não lhe pertence. Não é assim que se aprendeu do nosso Salvador. Pulemos por terceiro ponto. Lembre, Deus se esqueceu, às vezes eu digo que sim, usando a língua de maneira equivocada, verso 7. Verso de número 8, eu acho que sim, quando eu me sinto desamparado, foi isso que o salmista aqui nos traz no verso de número 8. Põe-se de tocaia nas vilas, trucidos inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Quem de nós, quando não sofreu um assalto, não sei se você já sofreu, eu, graças a Deus, só sofri um e foi traumático. Quem de nós muitas vezes não se sente desamparado nas ocasiões desse tipo? É isso que o salmista está dizendo. Eu senti que o Senhor se esqueceu quando eu me senti desamparado. Mas pule para o verso número 9 a 11, porque ele apresenta mais uma coisa. Deus se esqueceu. Eu percebo que sim, quando sou atacado por problemas. Se não, veja, eu estou no verso 9, me acompanhe por favor. Ele diz assim: está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Veja que essas pessoas, elas são comparadas a leões aqui, a caçadores. E entenda que isso aqui é um degrau acima de perversidade. Usar animais selvagens como ilustração da crueldade que aquelas pessoas estão fazendo. E lembre que na Palestina antiga, a Palestina era infestada de animais selvagens, e alguns deles muito perigosos, tais como o leão, tais como o lobo, tais como o urso, e eles vagueavam ali pelos campos, e havia muitas perdas de gado, exatamente por esses animais selvagens, muitos incidentes com seres humanos, exatamente porque esses animais selvagens estavam passeando pelos campos, muitos foram mortos por conta deles. O texto diz, na sua rede. Veja, os peixes eram e são apanhados por meio de redes e ficam totalmente impotentes. Podem se debater como for, eles continuam presos nas redes. O que denota aqui que esses homens maus, eles agem de tal maneira como o pescador age com os peixes. Ele joga a rede, traz os peixes, o prende e o peixe fica impotente nas suas mãos. Ou seja, os pobres, eles estão incapacitados e eles se tornam meras vítimas. E como é que isso acontece com os pobres na prática? São com falsos juramentos, com contratos desonestos, com preços injustos, com taxas abusivas. Eles apanham os pobres e puxam a rede. Eles estão presos, estão em suas mãos. Lição de número 4, eu espero que você aprenda, é que os cristãos, não essa turma aqui, mas os cristãos, eles devem agir como guardiões dos indefesos. Inclua-se os pobres. Somos guardiões dos indefesos. Inclua-se os fetos. Somos guardiões dos indefesos fetos. Inclua-se crianças que estão sendo atacadas mais do que nunca na nossa geração. Somos guardiães, ou os guardiões das crianças. Somos guardiães das pessoas com deficiência, dos idosos, de pessoas em vulnerabilidade social. E isto envolve lutar por eles, não permitindo o seu mal, assim como promovendo o seu bem. E aqui, daqui uns dias a gente vai lançar algo que eu espero ser uma grande bênção aqui para o bairro da Liberdade. E quero contar demais com você que é da área de saúde, da área de direito. Nós estaremos em breve anunciando um projeto que desde que chegamos aqui estava no nosso coração. Proporcionar
bem para essas pessoas que muitas vezes não têm condições de ir a lugares por conta da sua realidade precária. Prestar assistência na área de saúde, prestar assistência na área do direito. Isso aqui se chama promover o bem, porque somos guardiões das pessoas que necessitam. Você é guardião dos indefesos. Pule para o verso 10, ele diz: abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Veja que ele mostra a maneira sorrateira que o leão e o homem sem Deus agem, ou seja, eles agem de maneira sorrateira a fim de atacar suas vítimas. O leão se abaixa para se esconder e quando ele salta com mais força sobre a presa. Essa é a descrição que ele faz aqui. Pule para o verso 11, ele diz ele, no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Esse é o homem cruel aqui. Ele se consola com a ideia de que Deus é cego, ou pelo menos Deus não tem memória. Agora é interessante porque você não costuma escutar pessoas falando esse tipo de coisa. Deus está cego, ou Deus é cego, alguém mau, alguém cruel. Deus não tem memória, você não escuta a pessoa falando isso. Pode até escutar em alguma ocasião, mas via de regra não escuta. Mas as atitudes revela exatamente o que lá dentro, sem que ele abra em nenhum momento a sua boca e diga uma única palavra. O que está lá dentro é expresso por meio da sua atitude. Várias frases, textos são ditos sem que falemos uma única palavra, tão somente pelas atitudes que temos. Alguém já disse que o coração tem uma língua, como a boca tem uma. E estas duas línguas raramente falam a mesma linguagem. O que vem à lume externamente é apenas a expressão da incredulidade interior. É o que ele está dizendo aqui, verso 11. Não esqueçamos de uma verdade que foi dita já no primeiro livro da Escritura. No primeiro livro da Bíblia, Deus já disse isso aqui, ó. Tu és Deus que vê. Portanto, verso 11... E se você tem essa compreensão, nunca se esqueça que ninguém se esconde dos olhos de Deus, tanto o opressor quanto o oprimido. Só que tem uma coisa a mais, o Novo Testamento nos mostra lá em Hebreus, capítulo número 4, verso 13, olha o que diz, volta lá, capítulo 4, verso 13, diz assim: não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Escute, você e eu prestaremos contas no fim da história. Isso muda sua vida aqui, mexe com você, sacode seu coração, deixa você tremendo de medo, porque você vai se deparar com Deus prestando contas de tudo que você fez. É isso que ele está dizendo. A questão é que a longanimidade de Deus, escute isso, a questão é que a longanimidade de Deus insensibiliza o homem mau. É aquele tipo de coisa, você peca, mas a punição do pecado não lhe vem de imediato. E você peca de novo e a punição de novo não vem de imediato. E você peca mais uma vez e a punição não vem de imediato. A longanimidade de Deus vai insensibilizando o homem mau. Insensibiliza o pecador. Mas escute, como alguém já disse, a abelha dá mel naturalmente, mas ela ferroa quando é provocada. E essa é a grande verdade. O Senhor deseja que os homens se arrependam dos seus pecados, mas de tanto ser provocado, uma hora o ferrão vem. Uma hora ele ferroa. Por demorar a castigar, as pessoas imaginam que ele nega-se a castigá-los. E eu quero dizer uma das coisas mais importantes que você escutará na sua vida. É que a paciência de Deus é duradoura, contudo ela não é perpétua. Vai chegar o tempo em que o ferrão virá. O grande pregador batista Spurgeon certa vez disse assim:
Bem como os bois que são fortes, se alimentam bem, vivem bem, assim é o ímpio, que por mais que possa parecer prosperar nessa vida, cada dia que passa se aproxima do dia do seu abate. Olha a vida do ímpio como um boi que só está engordando. Ele está bem, comeu capim hoje para o abate. Não inveje a vida do ímpio, pelo contrário, tenha piedade dele. E pregue-lhe o evangelho. O dia do abate chegará. Por outro lado, para você que sofre, o versículo de número 11 talvez possa ser inclusive a sua frase. Diz no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. E para você eu quero dizer uma coisa muito importante. Nunca se esqueça, por isso que eu fiz menção aqui, quando lemos o nosso catecismo, a pergunta de número 18. Nunca se esqueça do que a gente chama na teologia de a doutrina da providência divina. E eu quero trazer duas definições da doutrina da providência divina, juntando com o que nós lemos hoje no catecismo, para que você nunca esqueça dessa verdade no coração. Quando você pensar que Deus lhe esqueceu, lembre disso aqui, definição de João Calvino, teólogo francês do século XVI, ele disse assim: portanto, que os leitores aprendam de início que não se chama providência aquela através da qual Deus observa passivamente do céu as coisas que se passam no mundo. Deus não está passivo no céu, olhando as coisas desse mundo aqui acontecer, meu amigo Ailton. Mas ele diz ao contrário, é aquela pela qual, como que assustei o leme, governa todos os eventos, portanto, ela se estende, por assim dizer, tanto às mãos quanto aos olhos. O governo de Deus, a providência divina envolve olhos e mãos, ele enxerga e não está passivo. No momento que ele bem entender, ele intervém, ele usa as suas mãos. Ele não só contempla, ele intervém. Esse é o Deus da Escritura, isso se chama providência divina, controle das ações. Mas a nossa antiga confissão de fé, chamada Confissão de Fé de Savoy, do século número 17, ela já nos trouxe uma bela de uma definição quanto à providência divina. Escute, diz assim: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Não existe nada tão grande capaz de, ou melhor, não existe nada tão grande que Deus não possa lhe dar. Não existe nada tão pequeno que Deus não possa enxergar. E não existe nada impossível que Deus não possa controlar. Ele governa todas as coisas. E usa todas essas coisas para fazer determinadas coisas que eu e você nunca imaginamos que haveríamos de desfrutar através dessas coisas. Quando você rejeita a noção de providência, de um Deus que governa, como a senhora estava dizendo, a gente estava conversando certo dia, dona Adriana. Quando você rejeita a noção da providência, ou a crença nela enfraquece, a desconfiança, a impaciência e todas as outras coisas ruins crescem numa noite. Se a noção de providência enfraquecer, impaciência, desconfiança nascem, crescem numa única noite na sua vida. Lição de número 5 é que aqueles que sofrem por causa dos opressores tenham a esperança de que Deus aparecerá para eles na hora certa. Isso é a doutrina da providência. Na hora certa, Ele aparece. Na hora certa, Ele intervém. Na hora certa. Sabe qual é o problema? É que para você, a hora mais rápida seria a hora certa. É já. Agora.
Você não tem a mente plenamente sábia. Aquele que o tem, sabe que não é a hora certa. Isso deve invadir o seu coração de maneira tal que lhe gere conforto e segurança, porque aquele que sabe dirigir as coisas tem dirigido a nossa vida e as nossas experiências. É o Deus da providência. É o Deus que conduz a nossa história. Deus se esqueceu. Às vezes eu digo que sim, verso 7. Deus se esqueceu. Acho que sim, quando eu me sinto desamparado. Deus se esqueceu. Eu percebo que sim, quando eu me sinto atacado pelos problemas da vida. Mas o fim da história é o verso 12. E a última resposta para a pergunta, Deus se esqueceu, é não. Ele se levantou. Verso 12, me acompanhe por favor, diz assim. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. O salmista clama por ajuda e o apelo a Deus é urgente. Isso é enfatizado pelo verbo levantar aqui. Mas não apenas pelo verbo levantar, ele usa 3 nomes aqui diferentes para Deus, a fim de que Deus ouça o seu clamor, focalizando aqui, presta atenção. Ele usa um primeiro nome de Deus, essa palavra Senhor ali, aí ó, verso 12, com todas as letras maiúsculas, é o próprio nome de Deus, Yahvé, o Jeová, o Deus da aliança, o Deus do pacto. Portanto ele está dizendo, levanta-te, ó Deus do pacto. Levanta-te, ó Deus, que fizestes uma aliança conosco. Levanta-te, ó Deus, que nos prometeu estar conosco sempre. Levanta-te, tu és o Deus que prometeu. E obviamente o Senhor não falhará. Mas ele usa um outro nome para Deus, esse segundo nome que você usa, vê aí, ó Deus. A expressão é o único Deus verdadeiro. E finalmente ele usa o outro nome de Deus, verso 13, tem lá, verso de número 13. Olha o que diz no verso 13, ele diz assim, ó. Por que razão despreza o ímpio a Deus? Elohim é a expressão aqui. E aqui a palavra Elohim, ela aponta para esse plural majestático, um plural na divindade. Levanta-te, ó Deus Pai, Filho, Espírito. Apesar que eu acredito que o salmista não tinha muita clareza disso. Levanta-te, ó Deus plural. É um mal imaginarmos que Deus não executa os seus juízos porque ele está deitado. Davi, valendo-se aqui do verbo levantar, ele se propõe a incitar a Deus por mais assistência divina do que ele estava recebendo no presente momento. Erguer a mão aqui é uma expressão para a força do poder de Deus. E pode também significar punir, porque o verso número 15 fala em punição. Ou pode também expressá-lo de maneira positiva, que é o que ele vai dizer, ou o que ele disse já no verso número 7, melhor dizendo, Samuel, seria resgatar os aflitos, ou seja, ergue a mão, resgata os aflitos. Por quê? Porque esse é o tipo de linguagem que Deus vem utilizando o tempo todo no Antigo Testamento, com mão poderosa, a tua mão direita nos resgatou. Então pode estar sendo essa a ideia aqui, ergue a mão e resgata aqueles que estão aflitos, verso número 7. Mas me permita dar um desfecho aqui nessa história, como eu acho que deve ser dado. Eu penso que uma das belezas, uma das maiores belezas do cristianismo, incomparável com qualquer lugar ou qualquer religião que você possa procurar, uma das belezas do cristianismo é que o Deus cristão, ele se fez carne e habitou entre nós. Distinto das divindades outras que estão distante dos homens, o Deus cristão, o Deus da Escritura, ele se fez carne. E isso aqui é singular demais para nossas experiências. O fato dele se encarnar
Não se trata, então, de um Deus distante de nós, de um Deus que não compreende as nossas experiências, de um Deus que não entende as nossas dores, de um Deus que não entende quando o nosso coração se parte, de um Deus que não entende quando nós nos angustiamos, um Deus que não entende quando nós sangramos. O Deus cristão encarnou, logo, Ele entende o que é angústia, dor, traição, perda, injustiça e todas as outras mazelas que estamos submetidos nas experiências aqui nessa terra. Além de ser Jesus o nosso Redentor, Ele se identifica conosco, e isso eu queria que você pudesse entender à luz do verso, ou melhor, do Salmo de número 10. Venha comigo para Mateus capítulo 26, eu quero abrir esse parênteses, ou na verdade não seja nenhum parênteses, uma seta que aponta para o que nós estamos vendo até então. Veja, Mateus capítulo 26, verso número 14 a 16, preste bem atenção, veja. Todos encontraram? Mateus 26, verso 14 a 16. Olha o que diz a Santa Escritura. Preste atenção. Concentra. Entra comigo aqui nesse texto. Vamos mergulhar nisso aqui, à luz de tudo que nós escutamos. Diz assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, verso 15, que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Veja, Judas estava enganando Jesus. Lembra qual foi a característica lá no verso número 7, Salmo de número 10? Língua enganadora, uma boca que é cheia de maldição, de coisas ruins. Judas está enganando Jesus, foi isso que nos disse o Salmo de número 10, verso 7, a boca ele tem cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Foi isso que Judas estava fazendo aqui com Jesus. Pule comigo para o verso 16. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Foi isso que o salmista nos disse no Salmo 10, verso 8 e 9. Põe-se de tocaia nas vilas, trucidam os inocentes. Jesus era inocente. Esses homens trucidam os inocentes nos lugares ocultos. Verso 9, ele está de emboscada como um leão na sua caverna. E está de emboscada para enlaçar o pobre. Foi isso que nos disse o salmista. Continuando, ele diz, verso 16, então voltou para os discípulos e lhes disse, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem, agora preste atenção na expressão, está sendo entregue nas mãos de pecadores, leia-se, nas mãos de homens maus. Verso 46, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Esta era a angústia do salmista. O homem mau se aproxima, Senhor. Uma vez que caíra nas mãos de homens maus, o salmista, e Jesus está caindo nas mãos do homem mau. Mas salte comigo para o capítulo 27 de Mateus, verso número 46. Caiu nas mãos de homens maus. Mateus capítulo 27, verso 46. Capítulo depois, verso 46. Uma vez que caíra nas mãos de homens maus. Verso 46, Mateus 27. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Foi esta a conclusão que chegaram no verso de número 11 do Salmo de número 10. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Lá sim houve um abandono explícito real do próprio Deus. Mas pule
para o verso de número 5 e 6, só que do capítulo 28 de Mateus. Mateus 28, 5 a 6. Cai nas mãos de homens maus, o mal acontece, abandono. Capítulo 28, versos 5 a 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Sabe o que é isso? Ele se levantou. Ele se levantou, como tinha dito. Foi exatamente isto que o salmista pediu, e foi isso que aconteceu. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Ele se ergueu, ele se levantou, ele não se esqueceu de nós. Pule para o verso 9 a 10. Ele diz: e eis que Jesus veio ao encontro delas. Quem são elas? Maria Madalena e Maria. E disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Jesus some, mas depois estava diante delas. E isto trouxe conforto para Maria Madalena e para Maria. Agora observe algo interessante, volte para o Salmo 10. Observe algo interessante, volte aqui para o Salmo 10, porque no versículo 11 o ímpio disse que Deus se esqueceu. Verso 11 diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto. No lugar de um salmista acreditar que Deus se esqueceu, ele diz: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. Por que ele diz isso aqui? Porque o salmista entende que ele está diante de Deus, e diante dele ele pode rogar por intervenção. Deus está diante de nós, mesmo quando muitos pensam que não. O Deus da aliança está escutando a nossa oração. E veja qual foi o resultado. Verso 14. Se esqueceu? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor. Se esqueceu? Está louco. Ele atenta, ele tem visto todo o trabalho e dor. Tu tens sido o defensor do órfão. Verso 15, quebranta o braço do perverso e do malvado. Verso 16, o Senhor é Rei eterno. Verso 17, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhe acudirás. Maldades. Ele some, mas na verdade ele está diante de nós. Na hora certa ele aparece. Consola o nosso coração. Sempre foi assim na história. E o que eu quero que mais você possa se encher do seu coração de alegria é porque a história do salmista é a nossa história. A história de alguém que parece que bateu com a cabeça e se enganou, achando que Deus o esqueceu. Ele se enganou, porque Deus nunca esquece. Ele atenta à dor, é defensor, é Rei eterno, tem ouvido, lhe fortalece o coração e nos acorde. E essa verdade tão preciosa, ela só pode ser vista e bem vista na beleza da pessoa bendita de Jesus. Pois o próprio Deus nos diz lá em Romanos capítulo 8, 32, dizendo assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso é o que a gente chama do argumento do maior para o menor. Deus nos deu a Cristo o maior e melhor presente
que você poderia ter. Será que Deus não nos daria o que é muito menor? Claro que nos daria o que é muito melhor. O muito menor, porque Ele já nos deu o que é muito melhor. Olhando para Cristo, eu sei que eu serei sempre assistido, porque em Cristo, Deus nunca se esqueceu dos pobres. Eu e você. E a prova que Ele não se esqueceu de nós é que nos encontramos aqui nessa noite para escutar a bela verdade que Ele na cruz deixa claro que nunca se esqueceu e jamais se esquecerá de nenhum dos seus filhos. Essa é a verdade que nunca pode fugir da sua mente e do seu coração. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus bendito, ajuda-nos sempre quando o nosso enganoso coração tenta nos ludibriar, aliado com seu irmão chamado olhos, que dar as mãos ao primo chamado cérebro, e juntos eles chegam à conclusão que Deus nos esqueceu. Mas tem um antídoto, um medicamento, uma vacina infalível, chamada fé, que é capaz de expelir toda a incredulidade que adentra pelos nossos olhos e é maquinada pela nossa mente e que escoa para o coração. Ajuda-nos, Senhor. E como diria muitos dos teus discípulos, e muitos daqueles que foram ajudados pelo Senhor, ajuda-nos na nossa pouca fé. Aplica a tua palavra nos nossos corações. Que não tenhamos medo, em momento algum, do futuro que temos pela frente. Porque, como vimos logo no início, nós não devemos temer, imaginando um futuro sem Deus. No passado estivestes, no presente estás, no futuro estarás, para sempre serás. Louvamos-te e te agradecemos, no nome do teu Filho bendito Jesus Cristo. Amém.